Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um COBcast, o podcast oficial do Comitê Olímpico do Brasil. A gente, a cada 2 semanas aqui, traz os personagens que fazem do time Brasil uma potência cada vez mais forte no cenário olímpico mundial. A gente sempre traz atletas, sempre trouxemos atletas. Hoje temos um personagem que atua fora das competições, mas também importantíssimo para o desenvolvimento do esporte brasileiro. Eu vou falar com ele daqui a pouquinho. Antes de lembrar para vocês, eu queria lembrar antes para vocês que se inscrevam, no COBcast no Spotify para receber as atualizações, a cada 2 semanas um episódio novo no ar, e também no YouTube do Time Brasil. Estamos lá também a cada 15 dias estamos com um episódio novo aqui do COBcast. E o nosso convidado de hoje poderia estar aqui por ser um campeão olímpico, como ele foi do judô em 92. Mas ele está aqui para falar principalmente sobre o trabalho dele como diretor-geral do COB. Rogério Sampaio, muito obrigado pela sua presença. A gente sempre fala para os atletas aqui, volte sempre, vem sempre que quiser. Você, mais do que ninguém, você vem quando você quer. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer para a gente receber você. Eu queria, depois que você falasse o seu oi, que você já respondesse, qual é a sua responsabilidade, o tamanho da sua responsabilidade de ter um cargo tão importante como esse para o esporte brasileiro. Muito obrigado mais uma vez, Rogério. Tudo bem, Fabrício? Alegria estar aqui com você, com o Walter, com todos que estão nos acompanhando. Eu diria que eu ainda sou atleta, mas o meu uniforme hoje é outro, Não é mais uniforme de treinamento, de competição, é o uniforme de quem habita o ambiente corporativo, E o tamanho da responsabilidade é, primeiro, pelo fato de ter sido atleta, ou ainda ser, e hoje está à frente de uma das principais entidades esportivas do país. E a responsabilidade de fazer com que os atletas possam ter a estrutura ideal, como locais de treinamento, profissionais adequados, programação de treinamento, de competição, organização para poder participar de treinamentos e competições tanto no Brasil quanto no exterior, condições de igualdade de participação em competição com os nossos adversários de outros países, A gente sempre, pelo menos na minha época, a gente competia sempre em desvantagem, ao passo que a estrutura dos atletas de outros países era uma estrutura muito melhor do que a nossa. Então hoje a gente tem uma obrigação de fazer com que os nossos atletas tenham no mínimo a mesma estrutura, que não lhes falte nada. Então a responsabilidade começa por aí, E depois ela vai também para um outro lado, que é a questão de você conseguir no dia a dia da entidade aplicar regras de gestão, de governança, de transparência, entender, eu falo que a gente tem que ter a flor da pele, uma sensibilidade de entender o que a sociedade quer das entidades esportivas, do movimento olímpico, e entender também que tudo isso é analisado, verificado e acompanhado pelos órgãos de controle. E por fim, depois disso tudo, é o entendimento de que o resultado esportivo do atleta lá na ponta, lógico, ele depende do atleta, do treinador, mas ele depende de que esse ambiente funcione perfeitamente e que a conquista de qualquer medalha, qualquer resultado esportivo, ele é consequência de todo esse esforço. É um esforço do Comitê Olímpico do Brasil em conjunto com as confederações. Aliás, eu acho que isso é um avanço dessa atual gestão do presidente Paulo Vanderlei, fazer com que esse trabalho seja muito próximo às confederações. É uma união de esforços para que os resultados aconteçam. A gente vai falar muito sobre todo esse trabalho macro, que o Rogério faz, mas principalmente sobre os Jogos Pan-Americanos Santiago 2023, que acontecerão daqui mais ou menos 100 dias. Na semana que vem tem essa marca específica de 100 dias, a gente vai falar porque o Rogério é o chefe de missão do time Brasil lá em Santiago. E hoje estou aqui com Walter França. Você já veio aqui, um prazer recebê-lo novamente aqui no COBcast. O Rogério estava falando que você é o melhor treinador de judô que tem. Que história é essa? Campeão olímpico, receberam um elogio desse do campeão olímpico. Que história é essa? Seja bem-vindo, Valtinho. Obrigado, Fabrício, Rogério. Prazer estar falando aqui com você. Pois é, não é bem
não é bem ser treinador, né? Não mereço essa nomenclatura, mas eu sou um motivador ali nato, né? Como torcedor. Mas tem a sua importância também. A gente interfere ali, tenta ajudar de alguma maneira, né? E o Rogério estava comigo lá, a gente estava juntos lá em Assunção, estávamos juntos em Assunção. E eu tive a oportunidade de dar uma motivada na galera do judô. A gente ajuda do jeito que pode, né? Exatamente. Cobrindo e torcendo, Cobrindo, né? e torcendo. Faz parte. E motivando. Rogério, você falava do seu papel, né, como diretor, mas você vai ter um papel diferente nos Jogos Pan-Americanos, né? Pela primeira vez como chefe da missão, né? Uma missão gigantesca, né, do COB, uma operação enorme para mais de 1.000 pessoas fora do país. Como você está se vendo nesse papel com essa missão de chefe de missão? Vamos lá. Primeiro, uma responsabilidade muito grande, né? Porque além do dia a dia do COB, nós vamos ter esse evento que é um evento que o torcedor brasileiro gosta, porque a gente participa em quase todas as modalidades, são provas em que os atletas brasileiros conquistam muitas medalhas, então o nosso torcedor gosta de acompanhar os Jogos Pan-Americanos. Então a gente precisa ter atenção e poder oferecer o melhor para os nossos atletas e para o torcedor. Teremos uma delegação muito grande, são aproximadamente 630, 640 atletas, uma delegação de mais de 1.000 pessoas, né? O sarrafo de resultados do último Jogos Pan-Americanos, que foi o de Lima, fez com que a nossa responsabilidade fosse maior, porque esse sarrafo subiu. Então, repetir os resultados de Lima não será algo simples, mas a gente está entusiasmado, confiante, sabendo da organização, do trabalho que todos os atletas, confederações e o COB fazem nesse momento. E, logicamente, que vai ser um grande desafio. Eu quando olho um pouquinho para a minha carreira, vejo que ela, muitas vezes, eu fui sendo colocado à prova, né? Como atleta, como treinador, como gestor. E eu vejo esse momento como um desses momentos de desafio, né? Para mim vai ser um grande aprendizado poder atuar como chefe de missão, com tantas modalidades, com tanta gente preparada, na maioria das vezes mais preparados do que eu, mas eu acho que eu também tenho uma capacidade de agregar, de estimular, de fazer as pessoas acreditarem na busca do resultado que às vezes parece inalcançável, e é dessa maneira que a gente vai tentar atuar, com união, com disciplina, com organização, né? Nós temos por trás o trabalho de formiguinha, de organização, que é feito ali pela área de alto rendimento, pela área de desenvolvimento também, que são as duas diretorias de esportes, e com a área de jogos e operações internacionais. Lógico que a gente não pode deixar de lembrar de todas as diretorias do COB, né? Na hora de fazer um processo de compras, uma autorização jurídica para qualquer situação, né? A comunicação, o marketing, enfim, estão todos imbuídos, mas eu vejo que a área de esportes agora é o coração ali para que a gente possa ter um grande resultado. E esse desafio me foi colocado pelo presidente, né, para atuar como chefe de missão, e eu espero, ao final, ter um resultado positivo e atender às expectativas. Você falou dos números, né, que conquistamos em Lima, em 2019, 55 medalhas de ouro, 45 de prata, 71 de bronze, 171 no total. É um resultado muito expressivo, né? Só ficando atrás dos Estados Unidos no quadro de medalhas. Qual é o principal objetivo para esses Jogos Pan-Americanos? Aumentar o número de medalhas, enfim, ouros? Qual é o objetivo que o COB coloca para essa competição? Então, Fabrício, o nosso principal objetivo é garantir o maior número de vagas olímpicas lá em Paris 2024. Os Jogos Pan-Americanos desse ano aumentou o número dessas vagas que estão em disputa, e a gente conseguir essas vagas, seja para atletas de provas individuais ou em modalidades coletivas, nos dá a tranquilidade de poder fazer uma programação de treinamento para os Jogos Olímpicos com um pouco mais de tranquilidade. Vamos lembrar que quando acabar os Jogos Pan-Americanos, nós estaremos a aproximadamente 8 meses da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, ou seja, é muito pouco tempo. Então, conseguir ter essa tranquilidade é muito importante. E lógico que a partir daí,
conquistar o maior número de medalhas, quem sabe estar entre os 3 primeiros países no quadro geral de classificação. São outros objetivos que também são importantes e que nós também estaremos em busca. Eu falo que no esporte, seja atleta, seja como dirigente, a gente sempre quer fazer amanhã melhor do que nós fizemos ontem. Sim. Né? E esse é o objetivo do Comitê Olímpico do Brasil, continuar avançando, evoluindo, fazendo amanhã melhor do que fizemos anteriormente. Só completando, então acho que quem está em casa assistindo a gente pode esperar que o Brasil vai ter os seus melhores atletas na maioria das modalidades, naquelas em que for possível, mas assim, a equipe A, o que o Brasil tem de melhor, vai estar nesses Jogos Pan-Americanos. É o grande objetivo, estar com as nossas principais equipes, principais atletas. Isso só não será possível em algumas modalidades que, porventura, tenham um campeonato mundial no mesmo período. Às vezes isso ocorre, né? Você tem um pré-olímpico ou campeonato mundial na mesma data dos Jogos Pan-Americanos, e aí lógico que nós vamos privilegiar a possibilidade desse atleta chegar aos Jogos Olímpicos, enfim. Rogério, você falou da área de desenvolvimento, a gente falou da grande quantidade de atletas. Parte desses atletas são atletas muito jovens, né, que conseguiram a vaga aí pelos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali, né? O Brasil conquistou algumas vagas para Santiago através dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali. Então, esses jogos também têm uma outra característica muito interessante, que é de levar os atletas jovens, abaixo de 23 anos, para estarem vivendo. Você como atleta, como treinador, como você vê a importância desses atletas, dessa juventude estarem, como que o COB está pensando essa integração entre os atletas mais jovens e os mais experientes ali? Vamos lá, esse é um novo formato de participação nos Jogos Pan-Americanos, organizado pela Panam Esportes. E nós tivemos no final de 2021, logo depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio, os Jogos Pan-Americanos de Cali, Jogos Pan-Americanos Júniors. Então, os atletas campeões nas suas provas, nas suas categorias, tiveram a oportunidade de, ao vencer o evento lá em Cali, garantir uma vaga nos Jogos Pan-Americanos de Santiago agora em 2023. Nós temos um grande número de atletas que conquistou esse direito. A partir dali, a área de desenvolvimento deu início a um projeto chamado Conexão Santiago, onde nós trabalhamos individualmente com esses atletas, entendendo e auxiliando na melhor preparação deles para que eles possam fazer um excelente papel agora nos Jogos de Santiago. Esse trabalho foi feito em conjunto com as confederações, a montagem de um planejamento de treinamento, tentando encontrar as lacunas nesse treinamento em que nós poderíamos atuar. E eu não tenho dúvidas que, primeiro, eles estarem em jogos multiesportivos de primeira linha, ao lado de grandes atletas, alguns deles já consolidados na história do esporte brasileiro, do esporte mundial. Isso vai trazer uma experiência positiva e marcante para que eles também trilhem esse caminho de sucesso ao longo dos próximos anos. Vamos entender que os atletas hoje têm uma longevidade muito maior. A gente vê aí atletas de modalidades individuais com 35, 36 anos ainda tendo excelentes resultados, né? Eu vou lembrar aqui eu não devia nem falar, mas vou lá, o Rafael Silva do judô, que já é um atleta experiente, já foi 2 vezes medalhista de campeonato de Jogos Olímpicos, várias vezes medalhista de campeonato mundial e continua entre os melhores do mundo, né? Acabou de ser medalhista no Campeonato Mundial há 1 ano dos Jogos Olímpicos de Paris aproximadamente, né? E os atletas de modalidade coletiva, às vezes até com uma longevidade maior. Nós tivemos no vôlei feminino agora em Tóquio, um atleta com mais de 40 anos sendo medalhista olímpica. Teve o caso do Serginho Escadinha, exatamente, Fofão, exatamente. É comum, né? Então, quando você vê que os atletas têm essa longevidade hoje, muito em consequência da ciência e da tecnologia aplicada ao treinamento, e lógico, um atleta que se cuida, né? E aí a gente observa esses atletas com 23 anos, a gente entende que eles estão iniciando a carreira. Com 23 anos da minha época, você já estava chegando no auge da sua maturidade, né? Hoje a gente vê que essa tecnologia traz uma longevidade maior, então são garotos que estão iniciando numa carreira internacional na sua maioria. Para completar a informação, foram 77 vagas que o Brasil conquistou nos Jogos Pan-Americanos de Cali para os Jogos Pan-Americanos de Santiago. É uma turma
considerável. Sim, teremos muitos jovens em Santiago, mas também a gente vai ter muita gente, como você já falou, mais de 600 atletas, mais de 1.000 pessoas no total. Como lidar com tanta gente? Qual é o tamanho dessa operação e quais são os desafios de uma operação tão gigantesca como essa? Vamos lá, nós temos alguns desafios, né? Primeiro são seis locais de competição, né? 6 bases. A mais distante fica a pouco mais de 500 quilômetros de Santiago, então para você ir e voltar, só se for de avião. É quase um Rio-São Paulo, né? Assim, um pouco mais até, pouco mais, né? Rio-São Paulo tem 400 quilômetros, né? Então, essa grande quantidade de locais de competição traz um desafio que a gente conseguir montar em cada base dessa, uma equipe multidisciplinar para atender a qualquer necessidade, né? Então, médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, massoterapeuta e por aí vai, né? Nós vamos ter uma equipe de comunicação também atendendo às necessidades da nossa equipe nessas bases e vamos procurar oferecer tudo aquilo que for necessário para que o atleta possa ter a melhor condição para treinar, descansar, competir e ter o seu melhor rendimento, né? Um número tão grande de pessoas, a gente precisa, em cada modalidade, de pessoas preparadas também, para que a gente tenha dentro da missão uma igualdade de atitudes, de processos disciplinares, né, de regras e que seja cumprido por todos. Então a gente tem um curso que a gente desenvolve, ele começa no início do ciclo olímpico, quando a gente define quem são os chefes de equipe de cada modalidade, né? Esse é um processo que já começou, passa por essa etapa de Jogos Pan-Americanos, esses chefes de equipe também são avaliados, né? E logicamente que aqueles que são aprovados conseguem dar sequência e chegar até os Jogos Olímpicos como chefe de equipe. Então, é uma organização que toda modalidade, né, tem um responsável por todo esse regramento, por todas essas atitudes que vão fazer com que a gente deixe de ser simplesmente uma modalidade e passe a ser uma equipe de várias modalidades trabalhando em conjunto e com as mesmas regras para todo mundo, né? Então, isso tem é uma ajuda muito grande para você conseguir manter essa unidade da equipe. Eu acho que o grande desafio é esse, manter a unidade da equipe. E, logicamente, que 1.000 pessoas não vai ser algo tão simples, né? Mas eu acho que o COB já teve essa experiência. Nós temos grandes profissionais já com experiência desse tipo de trabalho e missões, e eu não tenho dúvida que vão me auxiliar muito para que esse peso fique menor para mim. Rogério, você falou do curso de capacitação que os chefes de equipe têm que passar, né? Mas esse não é o único dos cursos que o COB oferece e exige, né, que os integrantes de toda a delegação tenham, né? A gente tem aí o curso antirracista, esporte todo mundo sai ganhando, né? A gente tem o curso de prevenção, enfrentamento ao abuso e assédio no esporte, o curso da Agência Mundial Antidoping, tudo isso é exigido, né? Isso mostra uma preocupação do COB com o ambiente de uma maneira em geral? Sim. O COB entende que é fundamental um ambiente positivo, de segurança para os atletas, né? Então nós desenvolvemos um projeto chamado Esporte Seguro, onde todos esses cursos fazem parte desse grande projeto. Todos fazem o curso antes de ir, né? Seja atleta, comissão técnica, área de saúde, dirigente, enfim. Todos fazem, e a gente tem esse objetivo de oferecer a melhor segurança para o atleta, né? Então, esses cursos, eu vou só, se já for relembrar, né? São cursos de enfrentamento ao assédio e abuso sexual, enfrentamento ao racismo, enfrentamento à manipulação de resultados, enfrentamento ao doping, né? Enfim, então todos esses cursos são importantes e vão fazer com que a gente tenha mais segurança para a comissão, para todos os integrantes da missão, e também que a gente possa sentir orgulho da nossa representação, né? Porque a gente pode ganhar 100 medalhas. Quando a gente tem um caso de abuso, de assédio moral, de abuso sexual, de racismo dentro da delegação, quando algum atleta é pego individualmente com resultado positivo numa análise de doping, eu acho que isso tudo atrapalha muito aquele resultado positivo que a gente sabe que vai conquistar, né? Então é importante a gente trazer, a gente entende que
a educação ela acontece primeiro através da informação. A gente precisa trazer a informação, trazer os riscos, demonstrar os riscos para o atleta, para que ele não caia nesse tipo de conduta que não é positiva, que coloca em risco tudo isso, né? Enfim, eu acho que esse é o caminho que a gente tem buscado. Você está com os cursos em dia, Walter França? Eu estou, com certeza, já estou preparado. Já fez todos que precisa? Se não se não tiver com eles em dia, não vai. Ser refeitos, atualizados, que tem sempre atualização. A gente até uma coisa legal que a área de missões e jogos internacionais fez, porque agora o chefe de equipe, ele acompanha quem da sua modalidade fez os cursos ou não, né? Então, se alguém deixar de fazer curso, ele perde ponto e ele pode colocar em risco a sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris, né? É uma responsabilidade compartilhada, exatamente. Não é só o COB cobrando, né? A gente precisa também que as pessoas entendam a importância de ter esse ambiente seguro na missão, que tem mais de 1.000 pessoas, né? E é difícil de controlar tudo, né? Assim, você ter essa educação antes, mas nós não corremos risco porque nós estamos com os cursos em dia. Exatamente. Se Deus quiser, estaremos lá. Rogério, você assume esse cargo no COB em 2018 e logo já tem um Pan-Americano pela frente, né? Um ano depois, enfim. Agora você tem esse ciclo completo na função. O quanto é mais fácil para você estar nesse posto agora de chefe de missão, depois de passar por tudo isso, a sua experiência, e se houve muitas mudanças, muita evolução no COB de lá para cá? Vamos lá. Primeiro que eu já conheci o Comitê Olímpico do Brasil, primeiro como atleta lá em 92, e ao longo também da minha carreira como atleta, treinador e gestor, sempre interagi muito com o Comitê Olímpico do Brasil. Então, é interessante que mesmo conhecendo a entidade, quando eu chego para trabalhar internamente, diariamente, no COB, eu fiquei impressionado com a estrutura. Então, você acaba tendo uma curva de aprendizado que ela demora alguns meses para que você consiga dominar tudo aquilo que a entidade está trabalhando, organizando, desenvolvendo. Então, 2019 eu ainda estava muito fresquinho, né? Hoje eu me sinto muito mais seguro e com conhecimento em todas as áreas, saber exatamente cada projeto que é desenvolvido internamente, né? E isso me ajuda muito a atuar como chefe de missão. E de lá para cá o COB mudou muito, né? Desde que o presidente Paulo Vanderlei assumiu no final de 2017, eu cheguei em 2018. Enfim, houve uma mudança estatutária, regras de gestão, regras de governança, transparência, tudo isso foi trazido para o dia a dia da entidade. Então hoje as decisões não são mais individuais, são coletivas, né? Nós temos conselho de administração, temos um conselho de ética, temos um compliance officer, nós desenvolvemos mais de 30 políticas, mais de 100 procedimentos. Então, são regramentos que facilitam o nosso dia a dia, né, o desenvolvimento de diversos projetos. E, falando em projetos, o número de projetos que nós temos hoje desenvolvidos e comparado com 2018 aumentou muito. Eu, com certeza, eu vou esquecer aqui de algum projeto, mas eu vou falar, e isso não quer dizer que eu não dê importância a outros, né? Mas nós desenvolvemos o programa GET em final de 2017, início de 2018, né? Que é o programa que trabalha junto com as confederações a busca por uma busca eterna por maturidade de gestão, governança e transparência, né? Gestão, ética e transparência. Nós desenvolvemos o canal Olímpico do Brasil, que hoje acaba sendo uma referência mundial, né? Os países nos observam o nosso trabalho. O programa Transforma, que é um projeto social do Comitê Olímpico do Brasil. A nossa área de sustentabilidade agora, que também vem ocupando um espaço maior. A área Mulher no Esporte. A área de desenvolvimento que já existia, mas ainda não recebia recursos. E hoje, com recursos disponibilizados, é uma área que desenvolve um grande número de trabalho junto com as confederações, buscando mais estrutura para as categorias de base. Gente, eu vou esquecer aí alguma coisa. Mas já falou muitos que eu acho que não vai esquecer nenhum. Quando você coloca isso tudo, o programa Esporte Seguro, que a gente acabou de falar, é um programa que não existia. Então, quando a gente começa a colocar a quantidade de projetos que nós desenvolvemos lá de 2017, 2018 até hoje, acaba sendo... eu me sinto muito mais seguro para participar como chefe de missão,
mas ao mesmo tempo traz aquele peso do dia a dia, que você acompanha tudo, tem a outra preocupação, enfim. Mas eu acho que o Comitê Olímpico do Brasil avançou muito de 2017 para cá. Rogério, a gente passou algumas vezes aqui, né, pela questão da educação. Você é um entusiasta, né, do Instituto Olímpico Brasileiro, que é o braço de educação do COB, né, ele está sob a sua liderança direta ali. E o IOB ele tem uma relevância cada vez maior de estar desenvolvendo e atuando em diversas pontas do esporte, né? Explica um pouquinho pra gente aí como é que funciona o IOB e como que você vê essa importância da gente ter um braço educacional, do COB ter um braço educacional, trabalhando aí nas várias pontas com esse objetivo, com o objetivo de capacitação, de melhoria de toda a cadeia, né? Vamos lá. Primeiro lembrar da Soraya, que é a nossa gestora do IOB, do Instituto Olímpico Brasileiro. Ela já há mais de 10 anos lidera todo o processo de desenvolvimento do Instituto Olímpico Brasileiro. É uma atleta olímpica de ginástica. O pai dela era professor de judô. Eu vou aqui contar até essa história. Eu sempre falo para a Soraya, o pai da Soraya era professor de judô lá em Brasília. E o meu sensei também, me desenvolvi em Santos, né? Mas ele é nascido em Brasília e depois foi para Santos. Então, nas férias escolares, a gente foi algumas vezes, eu, garoto ainda, fui a Brasília treinar com os senseis dele, né? E um dos professores que eu treinei uma vez, lá no Colégio La Salle, em Brasília, né? A gente dormiu, porque era férias, né? Então a gente dormia na própria escola, né? Foi o pai da Soraya, o professor Luciano. Isso eu não vou nem falar a época, porque vai entregar a idade. Vão começar a fazer conta. Mas é interessante. Mais uma amostra, né, de como o mundo é pequeno. E é interessante, né? Porque aí, coincidentemente, quando eu chego no Comitê Olímpico, reencontro a Soraya, e aí vim a saber que ela era filha do professor Luciano, então conto essa história para ela, enfim. E ela... mas se o professor Luciano deu muita bronca em você, hoje você pode devolver na Soraya. É verdade, ele era rigoroso. Então, era rigoroso. Você desconta na Soraya. Você imagina que o judô já era disciplinador, e o pai dela mais ainda, enfim. Eu era garoto, eu tinha 10, 11, 12 anos, enfim. Mas a Soraya desenvolveu o Instituto Olímpico Brasileiro do zero. Hoje ele se divide em 3 áreas, a área dos cursos para os atletas, para os treinadores, para os gestores, né? Além dessas áreas do IOB, o IOB presta um suporte para cursos que são desenvolvidos em todas as áreas do Comitê Olímpico do Brasil. Nós estamos tendo essa semana o curso de gestores das confederações. Então, a gente senta com cada área do COB, faz um mapeamento daquilo que nós entendemos que é importante trabalhar em conjunto com os gestores das confederações e atuamos nesse sentido, através de palestras, de reuniões, né, de levar esse conhecimento para que a gente tenha um caminhar o mais próximo possível de todas essas entidades. Então, além daqueles cursos de atleta, gestor e treinador, o IOB também atua em outros cursos, dando suporte para todas as áreas. Nós temos ali cursos que a gente recebe também benefícios da solidariedade olímpica. Então, são cursos internacionais que a gente disponibiliza para todas essas áreas, para todas as confederações, comissões de atletas. É um trabalho grandioso, né? Vamos falar a gente investiu muito em 2018 para cá nos cursos à distância. A gente entende que o curso à distância ele acaba beneficiando um número muito maior de atletas. Então, hoje, a quantidade de cursos à distância que a gente tem também é uma enormidade. É algo que não existia na época. A gente entendeu também que hoje em dia esse tipo de... Você levar a informação através do curso à distância, a tecnologia é muito mais barata, você atinge um número maior de pessoas, então hoje é uma realidade. Então, além de tudo aquilo que o IOB faz, também está muito atento a todo tipo de avanço de tecnologia que vai facilitar esse processo de educação de todo mundo que está no meio do movimento olímpico. E aí é importante sempre lembrar que um dos legados dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016, e que é intangível, você não consegue medir, mas a gente sabe que isso é um legado, que é o excelente nível dos profissionais que trabalham com os atletas. Treinadores, pessoas da área de saúde, ciências do esporte, são profissionais que muitas vezes buscaram a formação interna dentro do próprio país, do Brasil,
em vários momentos foram buscar formação no exterior e hoje são profissionais que dão o suporte para que o nosso atleta tenha, primeiro, a ciência aplicada ao treinamento, então tem mais longevidade, tem mais chance de conquistar resultados mais expressivos. E isso teve início muito com a criação do Instituto Olímpico Brasileiro, lá mais ou menos em 2010, né? Então é o Instituto Olímpico liderando esse processo, né, para que a gente tenha esses grandes profissionais. E sempre lembrar que isso é um legado dos Jogos do Rio 2016. A gente está falando muito aqui sobre vários assuntos que muitas vezes não tem a ver com o esporte, né? Você citou o Instituto Olímpico, claro, tem a ver nesse sentido de educar os profissionais, dar uma qualidade maior, mas a gente vai falar de sustentabilidade, de outras coisas que você já citou aqui, e mostra como o COB ele não está voltado somente ao resultado esportivo. Ele tem uma importância e uma preocupação com várias outras áreas socioambientais, culturais, educacionais. Qual é a importância de um comitê olímpico ter essa visão macro e não ser apenas voltado a ganhar medalhas? A gente entende, acredito que a gente entenda o papel do Comitê Olímpico do Brasil na sociedade brasileira. Né? Buscar medalhas é importante, é o nosso objetivo principal, mas a gente não pode estar de costas para tudo aquilo que é importante para a sociedade brasileira e mundial. Então, temas como meio ambiente, como o enfrentamento ao assédio e abuso sexual, o enfrentamento ao racismo, tudo isso faz parte dos anseios da sociedade, né? E o COB não está de costas para isso. Nós entendemos que nós temos um papel também de liderança em todos esses temas. Então, o resultado esportivo é importante? É fundamental? Mas isso tudo também é importante. Basta a gente ver quando a gente tem um resultado esportivo, mas paralelamente vem um escândalo, né? Aí, rapidamente aquele resultado esportivo ele é esquecido, né? Então a gente tem que estar atento para tudo isso e para que esse resultado esportivo, quando ele ocorra, ele traga realmente orgulho para todos nós. Rogério, a gente está falando aqui sobre essa questão, né, do COB ter se fortalecido como uma entidade perante, né, a sociedade. O COB precisou fazer um resgate aí da sua imagem, né? Hoje ele é visto com novos olhos justamente por essas ações, essas preocupações como integrante da sociedade. Você acha que hoje as empresas têm mais interesse em estar junto com o COB? Como é que você está vendo esse processo de amadurecimento e recuperação da imagem do comitê como uma entidade líder dentro do segmento? Aí? Eu tenho certeza que as empresas hoje querem se associar ao Comitê Olímpico do Brasil, ao Movimento Olímpico Brasileiro, às confederações nacionais, né? Isso tem ocorrido já desde o final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde nós tivemos uma excelente participação. Estamos fazendo também a nossa lição de casa, né? Nós temos procurado criar oportunidades para que as empresas possam ativar a sua marca, desenvolver também um calendário de atividades junto conosco. O número de empresas, de patrocinadores tem aumentado. E eu vou falar para você que isso é só o começo. A gente tem certeza que ao longo dos próximos 4, 8 anos, tudo isso que a gente tem feito será consolidado, né? E ter essas empresas como parceiras é fundamental para que a gente possa projetar melhores resultados, né? O custo de preparação de um atleta é um custo muito alto, né? A gente fala de tecnologia de ponta, de profissionais referência nas suas áreas, muito bem preparados, atletas que precisam de material de treinamento de última geração, né? Então o custo disso tudo é muito caro. Então ter patrocínios que se somem aos recursos que nós já temos de loteria, recursos que nós recebemos do Comitê Olímpico Internacional, isso tudo é fundamental para que a gente possa olhar para frente e ver os nossos resultados crescendo nos próximos anos. Isso não foi ensaiado, mas você me deu uma ótima deixa para chamar um dos nossos patrocinadores, né? Que a Medley é uma patrocinadora do esporte olímpico do Brasil, mas também é patrocinadora aqui do COBcast. A gente tem um quadro da Medley aqui. A Medley sempre preocupada com a saúde mental dos atletas, né? Um assunto que é cada vez mais recorrente dentro do esporte brasileiro, mundial. E para a Medley, saúde mental vale ouro.
Rogério, como você vê a importância do trabalho de saúde mental hoje em dia? Você que já foi atleta, treinador, hoje você é um dirigente, né, diretor-geral do COB. Como você enxerga a importância desse trabalho de saúde mental no esporte atualmente? Fundamental, fundamental. Eu tenho que lembrar da minha época de atleta. Eu não posso falar quanto tempo faz, as pessoas mas vão fazer todo mundo conta. sabe, você foi campeão olímpico em 92. Deixa eu fazer conta, mas eu competi ainda por muitos anos. Mas vamos lá. A gente via na minha época que poucas modalidades tinham estrutura de atendimento médico, fisioterápico, de preparação física. Eram poucas modalidades que contavam com esse tipo de estrutura para os seus atletas, né? Infelizmente o judô não era uma dessas modalidades, a gente sofria muito, né? E a gente via naquela época atletas que encerravam a carreira com desgastes físicos, né, com sequelas físicas, e que muitos deles após a carreira tiveram que passar por cirurgia, mesmo sendo jovens, né? Porque você encerrava a carreira ali com 31, 32, 33 anos, e a gente entende que um atleta ele pode viver até os 80, 85, né? Pelo menos a gente deseja. Então você tem uma vida inteira pela frente, né? E é muito ruim quando você termina a carreira com sequela física. Anos depois a gente começa a observar que além da sequela física, muitas vezes o atleta pode encerrar a carreira também com uma sequela emocional. Por que eu falo isso? Porque o atleta ele é aquele profissional, né, que trabalha no limite do seu desempenho técnico, físico e emocional. Só que para você atingir esse limiar, né, que é o máximo que uma pessoa pode chegar, e aí eu vou só fazer uma observação para as pessoas conseguirem entender o que é isso. Imagina uma prova dos 50 metros nado livre da natação. Se você não tiver uma câmera para filmar quem chegou em primeiro, quem chegou em oitavo, são 8 atletas participando, você não consegue saber quem foi ouro, prata, bronze ou quem foi o último colocado, porque a batida de mão é quase igual. A diferença é muito mínima. Esses atletas estão voando fisicamente, estão um percentual de gordura baixíssimo no corpo. Se ele comer um sanduíche antes da prova que tem um pouco de gordura, o rendimento dele cai. É uma máquina. Só que para atingir isso, ele é colocado num nível de treinamento que é extremo, o desgaste muito grande, não é para todo mundo, são poucos que conseguem suportar essa quantidade, essa carga de treinamento, esse rigor de disciplina. Então, a grande preocupação, lógico, além do atleta estar preparado para atingir esse nível máximo emocionalmente na hora da prova, porque se você estiver voando fisicamente, voando tecnicamente, mas emocionalmente você estiver ruim, você não vai chegar. Você não vai, e aí a gente vê muitas vezes atletas que são os melhores daquela prova, às vezes nem conquistar uma medalha. A história mostra isso em diversos casos, né? Então você chegar ali fisicamente, tecnicamente, emocionalmente no auge é para poucos. E muitas vezes o atleta, se não tiver um acompanhamento emocional, né, de saúde mental ao longo da sua carreira, do mesmo modo que ele, se não tiver um preparador físico, um médico, um fisioterapeuta, ele pode encerrar a carreira com sequelas físicas, sem a equipe que dá o suporte emocional, ele pode encerrar a carreira também com sequelas emocionais. E a gente quer que o atleta ele possa atingir o seu máximo, trazer os melhores resultados para a gente e que depois de encerrar a carreira, que ele tenha uma vida plena, feliz, né? E que ele pode agregar muito mais, mesmo sem ser um atleta competidor, no fortalecimento do movimento olímpico. Então, nesse sentido, ter o trabalho de saúde mental hoje é fundamental. Nós estamos falando de atletas, mas pode ter certeza também que em outras profissões, eu acho que isso também acaba sendo um diferencial para que um engenheiro, um dentista, um médico, um professor possa também atingir o seu máximo no seu desempenho profissional. Eu ia te perguntar justamente sobre o seu caso, né, de um cargo que com certeza tem muita pressão, porque você tem que tomar decisões muito importantes que envolvem atletas, modalidades, confederações, famílias de atletas, enfim. Também é importante você estar sempre bem com a sua saúde mental para ter tranquilidade para exercer esse cargo nessa pressão que você tem que exercer, né? É verdade. E cada um tem a sua estratégia
para estar equilibrado emocionalmente, né? Eu procuro fazer um pouco de atividade física, não tanto quanto eu gostaria, porque o trabalho no Comitê Olímpico do Brasil é muito intenso. Inclusive eu te vi caminhando pela orla da Praia da Barra outro dia. Ou caminhando, ou correndo, ou fazendo musculação, alguma coisa. Eu tô falando, ontem eu fui dar uma... Pô, vou até fazer aqui meu comercial. Pô. Dei uma volta na lagoa, correndo, são 7,5 km. Tá vendo, Walter? Foi bom o seu tempo? Eu não faço pelo tempo, ali eu vou brincando comigo mesmo, com meus pensamentos, né? Que tem muita pressão, muita coisa, então eu vou ali fazendo a atividade física de maneira prazerosa, né? Aliás, essa é uma preocupação que eu tenho hoje. Eu demorei muito tempo para aprender, porque eu encerrei a carreira e eu entrava para fazer uma atividade física e para treinar, e eu treinava no limite, né? Porque foi assim que eu aprendi ao longo de toda a carreira, né? Então eu demorei alguns anos para entender que a atividade física poderia ser prazerosa, né, uma grande alegria, e aí eu vou deixando de marcar o tempo, ver se o tempo foi bom, né? Enfim, o objetivo ali é dar uma suada e espairecer, né? Mas de judogui não mais, Rogério? Olha, de vez em quando eu ainda brinco um pouquinho, né? Mas é difícil porque o judô é um esporte de força, né? E a gente depende muito do preparo físico, né? Quando é um treinamento de veteranos, ainda dá. Agora, com a garotada mais nova, nem pensar. Rogério falou muito bem aí sobre a questão da saúde mental, importantíssima cada vez mais no esporte, na função dele e, como ele bem disse, em todas as áreas da sociedade. É por isso e por muito mais que, para Medley, saúde mental vale ouro. Ô Valtinho, a gente falou aqui sobre saúde mental, ele falou sobre esporte ser prazeroso, mas agora a gente precisa falar sobre um tema delicado. Temos temas delicados aqui também. Santos Futebol Clube, o quanto que isso aí acaba com a sua saúde mental, Rogério? Tá difícil, né? Difícil, porque né? Chega no final de semana, um joguinho de futebol, é ali onde você vai relaxar, né? Vai espairecer, e tá difícil, né? Tá difícil. Tá difícil. Para quem não sabe, o Rogério é de Santos, né? Tem toda uma história lá. E é um santista fanático. Você sofre? Como que é? Eu sofro em dobro. Primeiro porque sou santista fanático, sou sócio do Santos Futebol Clube desde 5 anos de idade. Estive na partida que o Pelé encerrou sua carreira contra a Ponte Preta. Eu era garoto, me lembro muito pouco, me lembro de uma ou outra coisa na partida. Fui mais para tomar sorvete, comer biscoito, mas estava lá com meu pai, né? Então, assim, santista roxo, né? Então, você vê o Santos Futebol Clube nessa situação difícil é duro. E principalmente porque por trabalhar na gestão esportiva e saber, né, que qualquer clube de futebol não é diferente do Comitê Olímpico do Brasil, né? Se você quer avançar no resultado esportivo, tenta melhorar a sua parte administrativa, organização interna, né? O resultado ele é consequência, né? E aí eu olho para meu clube do coração, vejo o quanto ele pode avançar, o quanto ele pode evoluir, né? Vamos torcer para que isso ocorra o mais breve possível. Dá vontade de dar aquela ajuda, mas não vai sair do COB, hein? Não. Não, Rogério, eu ia te falar inclusive sobre Santos. Estivemos lá, né, a comunicação do COB, produzindo conteúdos lá, pensando nos Jogos Pan-Americanos, né? No futebol não vai bem, mas na patinação artística, por exemplo, a Bianca Mexer, uma atleta treinada lá em Santos, vive lá em Santos, foi bem aí no Pan-Americano da modalidade, né? Santos é uma cidade que respira esporte, né, Rogério? É verdade. Eu acho que Santos tem um ambiente favorável para o esporte de competição, né? Nós temos um grande número de universidades que formam ali, anualmente, são médicos, fisioterapeutas, massoterapeutas, nutricionistas, psicólogos, enfim. Esses profissionais, de alguma maneira, se aproximam dos atletas para poder fazer o processo de desenvolvimento. Nós temos algumas modalidades com boa estrutura de treinamento, nós temos uma orla de praia muito grande que auxilia muito no trabalho de preparação física, além de academias, e pessoas apaixonadas por esporte, né? E aí eu acho que assim, a gente consegue classificar atletas para os Jogos Olímpicos em diversas modalidades, né? Porque muitas vezes você vê numa cidade, olha, aquela cidade são atletas de natação, aquelas de atletismo. Tradicional por determinado esporte. A gente, assim, nos últimos anos,
Teve atleta no vôlei, teve atleta no triatlo, teve atleta no judô, teve no tênis de mesa, eu estou esquecendo de algum aí. Então são várias modalidades que conseguem classificar atletas tanto no esporte convencional quanto no paradesporto, né? Então isso me deixa bastante feliz. Santos foi fundamental, né, no seu início como atleta. Você, a gente falou um pouco aqui, teve uma carreira muito vitoriosa no judô. O quanto que ter sido um atleta campeão olímpico, um atleta de sucesso, te ajuda a exercer todos os cargos que você exerceu depois da sua carreira? Você teve cargo no Ministério do Esporte, você teve cargo em Santos também, né? Como que isso tudo que você viveu dentro do esporte te coloca em uma situação mais confortável para saber o que fazer num cargo como você tem hoje? Vamos lá. Ter sido campeão olímpico, logicamente, que foi fundamental para abrir portas para que eu pudesse atuar em todos esses locais, né? Tanto na Prefeitura de Santos, onde eu fiquei 9 anos, e quem minimamente acompanha a política sabe o quanto é difícil você permanecer num cargo de secretário durante 9 anos, né? A gente vive num país onde as trocas acontecem rotineiramente. Depois trabalhei em São Paulo por 2 anos e depois no Ministério também por 2 anos. Tive a sorte de trabalhar com bons gestores, né? Então, em Santos, eu trabalhei com 2 prefeitos, onde aprendi muito, com o Beto Mansur e com o João Paulo Papa. Também na Prefeitura de São Paulo, com o Celso Jatene, que era vereador, mas atuou como secretário durante o período que eu lá estive, aprendi muito com ele. E também no Ministério do Esporte, com o ministro Leonardo Pisciani. Aprendi muito com o Pisciani, uma pessoa que tem a capacidade de conversar com todas as pessoas e conseguir buscar uma solução, uma decisão de consenso, sempre com muita tranquilidade. Então, foi muito aprendizado. Acho que o fato de ter atuado como atleta, como treinador, como comentarista esportivo durante vários anos, essa experiência na gestão, isso tudo me auxilia na tomada de decisões. E, logicamente, que também hoje, trabalhando com o presidente Paulo Vanderlei, que é um dos dirigentes mais experientes do país, né? Foram anos como presidente da Federação de Judô do Espírito Santo, anos como presidente da Confederação Brasileira de Judô, que é hoje uma das principais confederações do país em termos de resultado e organização, né? E hoje, ao lado dele no Comitê Olímpico do Brasil, ou um pouquinho abaixo, né? Para mim também é motivo de muito aprendizado, né? Você poder atuar com essas pessoas que você ali vai vivenciando no dia a dia quais são as decisões, quais são as atitudes, né? E aí tem o meu lado também, né? Porque eu trago muito da vivência, muito do aprendizado de atleta para o dia a dia. Então, do mesmo jeito que quando eu treinava eu era um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair, não faltava, eu hoje no Comitê Olímpico do Brasil também procuro, como em todos os lugares que eu estive, né? Estar sempre presente, ser um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair, sento com todas as áreas, porque para mim é um aprendizado. Quando eu falo com a Soraya, que está no IOB, quando eu falo com o Paulo Conde, que é o diretor de comunicação, cada reunião é uma aula que eu tenho. Então, eu vou aprendendo, né? E aí trago também a minha experiência pessoal para a tomada de decisões. Então, isso tem me ajudado bastante. Valtinho, nosso tempo está acabando. Mande a sua última pergunta para Rogério Sampaio. Rogério, eu queria perguntar sobre o momento do esporte brasileiro, né? A gente tem aí, desde 2022, a gente teve um resultado excelente nos mundiais, né? O balanço que o COB faz todo final de ano. Mas esse ano também a gente tem outras modalidades entrando aí colocando atletas no topo, né? A gente tem o Calderano, que já está há algum tempo, o Marcos da Almeida no tiro. A gente tem agora, mais recentemente, a ginástica rítmica também entrando aí, ginástica de trampolim nesse final de semana, com uma nota espetacular. Como você vê esse momento do esporte brasileiro? Acho que é um momento especial, né? A gente, nos últimos Jogos Olímpicos, a gente teve 13 modalidades que conquistaram medalhas em Jogos Olímpicos. A gente vê que isso pode ser ampliado agora em Paris, não vai ser fácil, né? Mas eu sinto um baita orgulho de poder ligar ali o canal Olímpico do Brasil aos finais de semana e ver modalidades que não são tradicionais
começando a fazer história em eventos internacionais. Lógico que existe um grande caminho entre você ganhar uma medalha numa Copa do Mundo e chegar a uma medalha olímpica. Mas esse caminho começa a ser trilhado. E essa roda, depois que ela começa a girar, começa a ficar mais fácil esse caminho daqui até a medalha olímpica, né? Então, ver essas modalidades que ainda não têm essa tradição de conquistas de medalhas olímpicas, começar a trilhar esse caminho, eu fico extremamente satisfeito. Logicamente que eu entendo que a gente tem... para melhorar o resultado que nós temos tido, nós precisamos aumentar o tempo todo o nosso investimento. Então, se você pegar desde o período em que o presidente Paulo Vanderlei assumiu o Comitê Olímpico do Brasil até hoje, os investimentos nas equipes aumentaram imensamente, né? Não só os recursos que são recursos ordinários da própria confederação, que a gente repassa no começo do ano, mas os programas de preparação olímpica, o programa do desenvolvimento, a área da mulher no esporte, enfim, todas as áreas colocando dinheiro na estrutura, na preparação dos atletas. Lógico que isso sempre sendo construído junto com as confederações, mas a gente vai precisar de cada vez mais recursos para que a gente possa chegar ao nível de países como a Itália, como a França, né? Aliás, se a gente comparar o recurso investido no esporte de alto rendimento no Brasil e nesses países, a gente está muito atrás. A gente sabe que temos um recurso importante dentro do Brasil, mas a gente ainda está muito atrás desses países, e eu entendo que a partir do momento que a gente tenha mais recursos, né, e que a gente consiga olhar esses resultados a médio prazo, porque o resultado não vem do dia para a noite, a gente acaba tendo um salto. Então, estamos atentos para essas novas possibilidades que aumentem os nossos recursos. Agora, Rogério, quem era o seu treinador quando você foi campeão olímpico? Opa, ali na beira do tatame, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, foi o professor Paulo Vanderlei, que atualmente por sinal, presidente do COB. Aí eu te pergunto, ele cobrava mais de você como treinador ou hoje como presidente e você como diretor? Hoje como presidente a cobrança é muito grande. É que sabe o que acontece? Quando você vai competir como atleta individual, se você ganhar, é você que está ganhando. Se você perder, você que perdeu, né? Lógico que a gente sabia a responsabilidade que era representar o judô brasileiro, que sempre teve um grande número de praticantes. Só que hoje no Comitê Olímpico do Brasil, a gente não pode se permitir erros. O comitê não, porque quando você tem um erro, quem vai sofrer lá na ponta é o atleta, né? De alguma modalidade. Então, o nosso trabalho não permite erros e o presidente é rigoroso, tem que ser. Ele é rigoroso comigo, eu sou rigoroso com os outros, e é dessa maneira que a banda toca. E a nossa responsabilidade é muito grande, nós sabemos disso, trabalhamos dessa maneira, fazemos o que gostamos e vamos conquistar tudo aquilo que nós entendemos que é possível. Tá certo. Rogério, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, mas você é quem manda aqui. Então, quando você quiser vir para o COBcast, ele se convida. Você chega lá na comunicação e fala, eu quero participar do COBcast de novo. Então, você aparece quando você quiser. Eu fico honrado em estar aqui. Acompanho quando vem alguns os atletas que têm vindo aqui, né? O Marcos Vinícius, a Rebeca quando veio, acho que foi a primeira, Rebeca foi a primeira. E outros atletas que vêm. E me sinto feliz hoje de estar ao lado desses atletas, também participando do COBcast. Já vai para o meu currículo, né? E logicamente que é sempre importante a gente vir aqui e trazer as novidades e informações do Comitê Olímpico do Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Quando quiser, só chegar lá na comunicação e falar, essa semana sou eu e você estará aqui. Valtinho, obrigado mais uma vez. Você também volta sempre. Você não faz igual a ele, porque você não é o diretor, mas quando você quiser, volta aqui também. Eu tô sempre para jogo também. Muito obrigado ao Valtinho, obrigado ao Rogério, obrigado a todo mundo que acompanhou mais essa edição do COBcast. Lembrando a todos que se inscrevam lá no Spotify para receber sempre a cada 15 dias um novo episódio do COBcast, e também no YouTube Time Brasil, tem todas as nossas redes sociais, @Time Brasil. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do COBcast.